Olá, senhora. Olá, senhores e senhoras também, senhoritas. Olha só, vamos para uma questãozinha que vai falar de magnetismo, mas mais especificamente em indução magnética, tá? Olha só. Um reostato, um resistor de resistência regulável, resistência variável, foi ligado a uma bateria de tensão constante por meio de fios de ligação condutores de resistência desprezível. Ao lado desse circuito, foi posicionada uma espira metálica circular, a qual foi ligado um amperímetro azão, conforme esquematizado na figura. Em um primeiro momento, o reostato foi regulado com uma resistência R0, mantida constante. Depois, em um segundo momento, a resistência do reostato foi aumentada gradativamente até atingir um valor R, tal que R era maior do que o R inicial, que ele chama de R0. Supondo que o amperímetro tenha sido ligado de modo a acusar uma corrente elétrica positiva ao percorrer a espira no sentido anti-horário. A indicação mostrada no amperímetro no primeiro e no segundo momento foi respectivamente. Então, olha só, meninos. A situação que nós temos aqui é, esse circuito é um circuito fechado, portanto, circula uma corrente elétrica por ele. Sai uma corrente aqui do gerador, essa corrente vai passar pelo nosso resistor, ó, desce esse fio aqui próximo da nossa espira e chega ao nosso gerador. E dessa forma, essa corrente circula por esse circuito para nós aí, certo? Porém, se nós observarmos, essa corrente, ao passar ali o fio mais próximo, tá, da nossa espira, essa corrente aqui, ela tá, ó, descendo dessa forma, pela regra da mão direita, a gente percebe que nós vamos ter um campo magnético gerado por ela, girando ao redor desse fio. Esse campo magnético está fazendo, então, esse movimento, ó, ele entra do lado de dentro do circuito aqui, ó, e sai pelo lado de fora, certo? Isso significa que o campo magnético gerado por essa corrente, ele entra no plano da tela para nós aqui, ó, do lado esquerdo do fio, porém sai por dentro da espira ou nos pontos que estão ao redor da espira. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é, eu desenhei uma espira aqui, ó, do lado externo, do lado direito aqui da tela, e a gente percebe que pelo interior dessa espira aqui, ó, nós temos um campo magnético saindo dela, que é o campo magnético gerado pela corrente elétrica que circula ali no nosso sisteminha, certo? Então, olha só, no centro dessa espira, eu tenho um campo magnético, ó, saindo do centro dela, indo de baixo dela para cima dela, como eu desenhei ali naquela espira em 3D ali na nossa direita da tela. Beleza até aí? Bom, a priori, senhores, ele garante para nós que em um primeiro momento, né, aqui, ó, em um primeiro momento, o reostato foi regulado com uma resistência R0 que vai ficar mantida constante. Então, olha só que bacana. Essa espira metálica para nós, por ser metálica, ela tem os elétrons livres, né, que tem facilidade de se movimentar, gasta pouca energia para poder se movimentar. Só que como o campo magnético, o fluxo de campo magnético ali no interior da espira, ele se permanece constante. E por que que eu sei que ele permanece constante? Porque nós sabemos que na equação, pela lei de Ohm, né, U é igual a R vezes I, e aí o I, ele acaba sendo U dividido por R, né? Então, a gente sabe que a corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Se a gente aumenta a nossa resistência, a corrente elétrica, ela diminui. Porém, como ele garante que a resistência, num primeiro momento, permanece constante, indica para nós que a corrente elétrica também permanece constante. E, consequentemente, o valor do campo magnético que ela está gerando permanece constante. Então, nesse primeiro momento, senhores, o fluxo de campo magnético no interior da nossa espira, ele é constante, ele não varia. E a gente vai ter problema apenas quando houver variação desse fluxo de campo. O que vai acontecer? Quando tem variação de fluxo de campo, os elétrons dessa espira passam a se movimentar, elas passam a ter um movimento orientado, ou seja, a gente vai ter uma corrente elétrica induzida nessa espira, e essa corrente elétrica induzida, ela gera um campo magnético induzido no interior da espira. Esse campo magnético induzido, a gente tem que lembrar, ele sempre se opõe à variação do fluxo de campo magnético. É a famosa lei de Lenz,
que entra para nós aí, certo? Então, na lei de Lenz fala que quando há uma variação de fluxo de campo magnético no interior da espira, os elétrons, pelo desequilíbrio, passam a se movimentar, passa a ter uma corrente elétrica induzida, que gera um campo induzido que se opõe a essa variação. Porém, como nesse momento, num primeiro momento, não tem variação de campo magnético, de fluxo de campo magnético, a gente vai poder afirmar que a leitura do amperímetro no primeiro momento para nós é zero. Porque se eu não tenho variação de fluxo no campo, no interior da espira, eu não vou ter necessidade de uma corrente induzida para poder contrariar essa variação de fluxo e, consequentemente, se eu não tenho corrente elétrica induzida, não tenho corrente elétrica na espira. Então, dessa forma, ó, a gente já pode jogar fora a alternativa A, a alternativa D e a alternativa E, certo? A gente acabou de descobrir que essa corrente ela tem que ser nula num primeiro momento para nós, e aí nós ficaríamos entre a alternativa B e a alternativa C. Fechou? Porém, num segundo momento, ele agora aumenta, ele começa a variar a nossa resistência, e ele vai variando, aumentando gradativamente. Olha aqui no texto, ó. Ele vai aumentando devagarzinho essa resistência, vai aumentando, e vai aumentando. E eu percebo, como a resistência é inversamente proporcional, eu percebo que se eu vou aumentando devagarzinho a resistência, a corrente, por ser inversamente proporcional, ela vai diminuindo gradativamente, certo? E essa corrente diminuindo, ela acaba diminuindo o valor do campo magnético, a intensidade do campo magnético que ela gera no interior da espira. Então, olha só que interessante. A gente percebe aqui, ó, que esse campo magnético que estava no interior da espira, ele começa a diminuir, ó. O tamanho desse vetor, ó, está diminuindo. A corrente diminui, o valor do campo magnético vai diminuindo. Então, se eu estou diminuindo o valor do campo magnético, senhores, eu estou variando o fluxo de campo no interior da espira. Isso significa que elétrons dessa espira vão começar a se movimentar, ou seja, nós vamos ter uma corrente elétrica nela, e ela vai gerar um campo magnético que se opõe à variação. Então, vamos pensar. Esse campo magnético azul, gerado pela corrente do circuito elétrico, ele está para cima, lá no interior da espira. Só que ele está para cima diminuindo. E eu quero gerar um campo que vai ir contra essa variação. Em outras palavras, eu tenho que gerar um campo induzido que vai ser contra essa diminuição do meu campo magnético. Então, se eu não quero deixar ele diminuir, significa que eu preciso aumentar esse campo magnético, não é verdade? Então, aqui, meninos, a corrente elétrica induzida nessa espira, ela vai gerar no interior da espira um campo magnético que a gente chama de induzido, na mesma direção e também no mesmo sentido do campo azul. Por quê? Porque esse campo azul é para cima e está diminuindo. E eu não quero deixar ele diminuir, eu quero ir contra essa mudança, contra essa variação. Portanto, eu tenho que gerar um campo que junto dele vai aumentar o campo resultante lá dentro. E, portanto, o campo induzido para nós, ele tem o mesmo sentido que o campo azul. Ô, peão, sempre vai ser o mesmo sentido? Lógico que não. Nesse caso, que o campo magnético gerado pela corrente do circuito elétrico ali ao lado está diminuindo, o campo diminuindo, para tentar aumentar ele, eu gero um campo no mesmo sentido que ele, certo? E agora, meninos, pela regra da mão direita, a gente consegue determinar qual é o sentido da corrente elétrica nessa espira. Quer ver? Olha só. Então, aqui, senhores, olha só, pela regra da mão direita, ó, o nosso dedão representa o campo induzido. E a gente percebe que os 4 dedos da mão aqui, ó, eles vão girar nesse sentido aqui na espiral, na parte da frente, indo da esquerda para a direita, certo? Então, eu vou desenhar a corrente elétrica para vocês aqui, ó. A gente percebe que essa corrente elétrica, ela vai da esquerda para a direita, né? Então, a corrente elétrica, ela está girando nesse sentido. Nessa espira aqui, a gente percebe que ela está girando no sentido anti-horário, em função dessa variação de fluxo de campo, certo? E como ele garante que quando a corrente gira no sentido anti-horário, o amperímetro dá um valor positivo, a melhor alternativa para nós, então, seria a alternativa C, né? No primeiro momento, a corrente era zero. No segundo momento, a corrente indicada é positiva para nós. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos, até a próxima.